O silêncio nos abraça agora, uma paz que precede a grande revelação. Você já parou para refletir sobre a quietude interior, um espaço onde a energia espera? Imagine por um instante. E se a força mais potente do universo, a que molda realidades, residisse em você, adormecida, aguardando o único interruptor que pode despertá-la? Sua própria voz? Que obstáculo, que montanha você ergueria e declararia sua remoção? Pense bem. E se este ano novo, a verdadeira transformação não viesse da simples intenção de mudar, mas da coragem inabalável de decretar? Aquiete-se e ouça o sussurro da sua alma, pois é ali que reside a verdade fundamental. Cada um de nós é dotado de um poder criativo que transcende a compreensão superficial. Não é magia, é lei divina. É a capacidade de manifestar com a palavra, de dar forma ao invisível. Mas quantas vezes usamos essa ferramenta sagrada de forma inconsciente, ou pior, contra nós mesmos? Quantas vezes permitimos que o medo ou a dúvida fossem a melodia de nossos pensamentos, esquecendo que o Criador responde com exatidão àquilo que emitimos? Pense naquilo que parece inamovível em sua vida, naquele desafio que se ergue como um pico íngreme, bloqueando sua visão do horizonte. Pode ser uma situação financeira, uma questão de saúde, um relacionamento complexo ou uma aspiração que parece distante. Para a maioria, a primeira reação é a resignação ou a luta árdua e exaustiva. Mas há outro caminho, uma via que poucos ousam trilhar com plena convicção. Este caminho não exige força bruta, mas a sutileza e o poder de uma afirmação clara, pronunciada com fé inabalável. Quando você declara, você não está apenas proferindo sons, está ativando um princípio cósmico, um motor invisível que reorganiza as circunstâncias a seu favor. O Ano Novo é mais do que uma mera virada de calendário. É um portal. É uma oportunidade psíquica e espiritual que o universo oferece para recalibrarmos nossa rota. Contudo, muitos abordam este período com listas de resoluções que logo são esquecidas, ou com desejos tímidos que carecem da força necessária para se materializar. Eu os convido a transcender a mera lista de desejos. Convido-os a decretar. Decretar é diferente de desejar. Desejar é um anseio passivo. Decretar é um comando, uma ordem ao seu subconsciente e ao superconsciente, a mente divina, para que se organize e manifeste o que você ousou proferir com total certeza. É a consciência de que você é um co-criador e suas palavras são as instruções para a criação. Sim, desvelaremos o mistério. Não como uma fábula mística, mas como a revelação de leis universais tão precisas quanto a gravidade. A geometria sagrada da sua palavra não é uma figura abstrata. É o padrão exato que sua vibração cria no campo de energia. Cada vocábulo que você profere, seja em pensamento ou em voz alta, é uma semente de energia com um blueprint específico. E a mente divina, essa inteligência onisciente e onipresente, decodifica esses blueprints com perfeição, sem questionamentos ou julgamentos sobre o que é bom ou ruim para você, apenas respondendo àquilo que você firmemente declara. A engenharia divina então se manifesta, orquestrando eventos, pessoas e circunstâncias de maneiras que nossa mente limitada jamais poderia conceber. Ela trabalha nos bastidores, rearranjando o invisível para que o seu decreto se cumpra no plano material. Mas isso exige não apenas clareza, mas uma fé inabalável, a convicção de que sua palavra já é a realização no invisível, antes mesmo de qualquer evidência física. É por isso que reafirmo, com toda a certeza e a sabedoria dos séculos, sua vida não é obra do acaso, nem de um destino selado arbitrariamente. Ela é, inquestionavelmente, o eco perfeito das afirmações que você envia ao universo, reverberando em cada aspecto de sua existência. Não é uma suposição filosófica ou uma crença cega, é uma lei universal. Uma lei que, uma vez compreendida e aplicada com maestria e persistência,
transformará cada montanha que hoje se ergue como um obstáculo em um vale fértil de oportunidades e de prosperidade. Estamos prontos para mergulhar nessa verdade profunda, para desvendar como usar essa capacidade inata para que seu ano novo seja um período de manifestações sem precedentes? Prepare-se para despertar o gigante que habita em sua fala. Agora, vamos aprofundar nossa compreensão sobre como o universo realmente responde. Você aprendeu que sua vida é o eco de suas afirmações. Mas como exatamente essa ressonância acontece? Não se trata de uma divindade antropomórfica ouvindo seus pedidos como um pai escuta um filho. A resposta é muito mais profunda e opera sob leis universais imutáveis. Imagine sua palavra não como um mero som que se dissipa no ar, mas como uma frequência, uma onda informacional codificada com sua intenção mais profunda. O universo, ou o que alguns chamam de Deus, não ouve no sentido humano da audição. Ele decifra a vibração, a essência e a carga energética que cada uma de suas palavras carrega. É uma linguagem de frequência, um código que o campo unificado de consciência compreende perfeitamente. Pense em como um rádio sintoniza uma estação. Sua palavra é a sintonia. Se sua palavra está carregada de dúvida e medo, qual estação você acredita que está sintonizando? Mas se está carregada de fé e convicção, a sintonia se ajusta para a estação da manifestação. Não há falha na transmissão, apenas na sua sintonia. Este é o cerne da lei divina. A palavra falada é o seu cetro de poder. Ela nunca, jamais, retorna vazia. É uma semente que, uma vez plantada no solo fértil da mente divina, germinará de acordo com sua espécie. Se você planta sementes de queixa e escassez, o que você espera colher senão mais do mesmo? Mas se você planta sementes de prosperidade, saúde e paz, a colheita inevitavelmente será abundante. A ideia de que o que você planta, você colhe, não é uma metáfora moral vaga. É uma lei vibracional exata, tão precisa quanto a lei da gravidade. É a causa e efeito em seu nível mais sutil e poderoso. Suas palavras são a causa, sua realidade é o efeito. O campo unificado de consciência, essa vasta inteligência que permeia tudo, não tem outra escolha senão organizar-se em torno do que você declara com convicção. Não há não ou talvez para o universo. Ele aceita o seu comando como um fato consumado, e então orquestra as pessoas, os eventos e as circunstâncias para trazer à existência aquilo que foi declarado. Isso exige uma responsabilidade imensa. Percebe a gravidade de cada palavra que você profere, de cada pensamento que você nutre? Eles não são inofensivos. Eles são construtores ou destruidores de sua realidade. Muitos de nós passamos a vida falando para reclamar, para descrever o problema, para lamentar a situação atual. Ao fazer isso, estamos, na verdade, reforçando e recriando aquilo que não desejamos. Estamos usando o nosso poder criativo para perpetuar a escassez e o sofrimento. Mas há uma distinção crucial. Falar para reclamar é o oposto de falar para criar. Falar para criar é declarar a solução, é ver o resultado desejado como já realizado no reino invisível e então usar a palavra para trazê-lo à existência. É a fé operando. É a certeza que precede a evidência física. Você deve passar de um observador passivo da sua realidade para um arquiteto ativo dela. Pense naqueles momentos em que você se pegou verbalizando uma preocupação repetidamente. O que aconteceu? A preocupação não se intensificou? Agora, imagine redirecionar essa energia, essa frequência vocal, para a declaração do resultado desejado. Você está mudando a estação de rádio, e o universo deve responder à nova sintonia. O divino não é um juiz que analisa seus méritos, é um provedor que manifesta o que você comanda com fé. Não questione se você é digno, apenas declare o que é seu por direito divino. A dúvida é o único bloqueio. A fé é o canal. Suas palavras são os trilhos sobre os quais o trem da manifestação corre.
E agora, neste novo ano, você tem a oportunidade de deitar novos trilhos, trilhos que o levarão exatamente aonde você deseja ir. É um novo ciclo, uma nova chance de redefinir sua linguagem com o universo. Sua palavra é o seu passaporte para uma nova realidade. Você agora compreende que cada palavra sua não é um som vazio, mas uma frequência, um comando que o campo unificado de consciência decifra e ao qual responde com uma precisão matemática. Mas antes que as montanhas de sua realidade comecem a se mover visivelmente, antes que as circunstâncias externas se reorganizem, Deus envia uma primeira resposta, a mais sutil, porém a mais crucial. É um sussurro, uma ideia repentina, um sentimento profundo, uma sensação de certeza que emerge do seu íntimo, a sua intuição. Este é o seu oráculo interior, a voz divina que fala dentro de você, o primeiro mensageiro do Altíssimo. Muitos buscam sinais externos, milagres grandiosos, quando a resposta inicial e mais confiável já se manifesta silenciosamente no templo de sua própria alma. O Ano Novo não trará apenas oportunidades que se apresentam na porta. Ele trará, sobretudo, direções internas para que você saiba qual porta abrir, qual caminho seguir. Não é uma adivinhação. É um conhecimento inato, uma conexão direta com a sabedoria universal que reside em cada um de nós. Aprenda a reconhecer esses cochichos, esses sentimentos que são, na verdade, a vanguarda da sua montanha em movimento. O primeiro eco do decreto que você lançou ao éter. A intuição, meus caros, é o guia infalível, a voz de Deus dentro de nós. Ela nunca erra. É a bússola que aponta para o seu bem mais elevado, a melodia que a inteligência infinita entoa para guiá-lo. Pense nos momentos em que você sentiu um forte sim ou um não, inconfundível para uma decisão, e o ignorou. Qual foi o resultado? Quase invariavelmente, o arrependimento. Agora, pense naquelas vezes em que você confiou naquele primeiro impulso, naquela inspiração súbita. As coisas não se desenrolaram com uma facilidade e perfeição que pareciam quase milagrosas? Isso não é acaso. É a resposta divina se manifestando em seu interior, antes de qualquer evidência física. É a confirmação de que tudo o que se manifesta exteriormente já foi perfeito e real no plano da consciência. Sua intuição pode vir como uma sensação clara de que um determinado caminho é o correto, mesmo que a lógica aparente diga o contrário. Pode ser um pensamento persistente, uma ideia brilhante que surge do nada, convidando-o a agir de uma forma específica. Estas não são meras especulações da mente racional. São impulsos divinos, mensagens codificadas enviadas diretamente para você em resposta às suas declarações. Elas são a mente divina começando a orquestrar os meios, a preparar o terreno para a manifestação do seu decreto. A sua parte é aquietar-se, aprender a ouvir e, mais importante, a obedecer a essa voz interior com uma fé inabalável. Cultivar essa escuta atenta exige um desapego do ruído exterior e do burburinho da mente lógica, que muitas vezes é assombrada por dúvidas e medos. A intuição fala em clareza, em paz, em certeza serena. O medo, por outro lado, grita, confunde, paralisa. Aprender a discernir entre esses dois é a chave para acessar o seu oráculo interior. O Ano Novo é a estação perfeita para afinar esse instrumento. Ao invés de perseguir cegamente objetivos externos, comece a ouvir a direção interna que já está sendo oferecida a você. Deus já está respondendo. A questão é: você está prestando atenção à sua linguagem mais íntima? Você está disposto a seguir a trilha que essa voz silenciosa indica? Pois é nesse alinhamento entre sua palavra proferida e sua intuição recebida que reside o segredo para mover as montanhas que você ousar enfrentar. Não subestime a sabedoria que reside dentro de você. Ela é o primeiro e mais fiel guia. Até agora, nossa jornada revelou que sua palavra é um comando ao universo e sua intuição é a primeira resposta divina.
Mas compreender essa verdade é apenas o prelúdio. É preciso agir, e essa ação se manifesta em um protocolo preciso, um método para orquestrar suas declarações de modo que elas se transformem em realidade. Este não é um jogo de adivinhação, é a aplicação de leis imutáveis. A primeira chave, o pilar de toda manifestação eficaz, é a palavra semente. Imagine-a como o DNA do seu desejo, a essência concentrada daquilo que você busca manifestar. Não se trata de uma lista de itens, mas de uma única palavra que encapsula a totalidade do seu maior desejo, da montanha que você quer ver movida neste novo ciclo. Por que apenas uma palavra? Porque a energia se dispersa na multiplicidade. Um foco singular, vibrante e intencional cria uma ressonância poderosa. Pense em abundância, cura, propósito. Não são termos vazios. Abundância não significa apenas dinheiro, significa fluxo irrestrito de tudo o que você precisa para uma vida plena, saúde vibrante, relacionamentos harmoniosos, tempo livre. Cura não é só a ausência de doença, é a restauração de um estado de inteireza, de bem-estar integral. Propósito transcende a carreira. É a descoberta e vivência da sua missão mais elevada. Escolha-a com discernimento. Sinta sua vibração. Esta palavra se tornará sua âncora energética, seu mantra pessoal, o selo do seu decreto. Ela deve ecoar em sua mente, em seu coração, tornando-se a melodia constante da sua existência. Ela é o seu ponto de partida para a materialização. A segunda chave é a oração científica. E aqui, precisamos quebrar um paradigma fundamental. Esta não é uma oração de súplica, de pedido, de um mendigar ao divino. Isso seria admitir que você não tem o que deseja e reforçar a escassez. Uma oração científica é uma declaração de gratidão antecipada, uma afirmação poderosa de que o bem já é seu, no invisível. É a fé em sua forma mais ativa e poderosa. Você deve visualizar o resultado, senti-lo em cada fibra do seu ser, e então expressar gratidão como se já estivesse vivendo essa realidade. Detalhes são cruciais aqui. Não diga apenas, eu quero ser rico. Isso é vago. Diga, eu sou grato agora que a montanha da escassez financeira se dissolveu e eu estou vivendo em um estado de prosperidade contínua, com recursos ilimitados para abençoar a mim e aos outros, desfrutando de uma liberdade total para realizar meus maiores sonhos. Sinta a emoção dessa declaração. A gratidão é o combustível que acelera a manifestação, pois ela eleva a sua vibração para o mesmo nível da sua conquista. Ela é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem, como nos ensina a sabedoria eterna. Ao declarar e agradecer, você já está criando a forma para a sua manifestação. Por fim, chegamos à terceira chave, a mais crucial e frequentemente a mais desafiadora: o desapego confiante. Após ter escolhido sua palavra semente e proferido sua oração científica com fé e gratidão, você deve liberá-la. Soltar o como. Esta é a parte em que a maioria falha, pois a mente humana, em sua ânsia por controle, tenta microgerenciar o processo. Mas o como é responsabilidade da inteligência infinita, da mente divina. Sua função é declarar e confiar. A preocupação, a ansiedade, o questionamento incessante sobre como isso vai acontecer, são os maiores sabotadores da manifestação. Eles são sinais de falta de fé e invalidam seu decreto. Você plantou a semente, você a regou com gratidão. Agora, confie que a terra e o sol farão o resto. Não cave a semente todos os dias para ver se está crescendo. O desapego é um ato de profunda confiança. É a certeza de que o trabalho foi feito no plano invisível e que o universo, em sua perfeição, orquestrará os eventos, as pessoas e as circunstâncias de maneiras que você jamais poderia conceber. Liberar significa soltar a necessidade de controle, permitindo que a solução divina,
muitas vezes muito maior e mais elegante do que a sua mente limitada poderia imaginar, se manifeste. Sem esse desapego, você cria resistência e impede o fluxo. As montanhas se movem quando você as declara movidas, e depois confia que elas estão se movendo sem a necessidade de ver cada passo do processo. Este protocolo, simples em sua concepção, mas profundo em sua aplicação, é a sua ferramenta para o novo ano, para que você não apenas deseje, mas decrete sua realidade. Você já dominou as 3 chaves do verbo manifestador, compreendendo que sua palavra semente, sua oração científica e seu desapego confiante são ferramentas poderosas para moldar sua realidade. Mas há uma verdade ainda mais expansiva a ser revelada. Suas palavras, suas declarações carregadas de fé, não operam apenas em um vácuo pessoal, afetando somente o seu pequeno círculo de existência. Elas reverberam, elas criam ondas. Elas desencadeiam um fenômeno que podemos chamar de efeito borboleta da sua consciência, reorganizando a realidade de maneiras que transcendem sua compreensão imediata, impactando não só a sua vida, mas o campo coletivo de energia, atraindo respostas que parecem vir de fora, mas que são, em essência, a mão de Deus respondendo através da vida ao seu redor. Pense comigo. Quando você declara sua palavra com absoluta fé e intenção, você não está apenas alterando sua própria vibração interna. Você está irradiando essa frequência para o universo. Essa energia é tangível, embora invisível. É como jogar uma pedra em um lago calmo. As ondas se propagam muito além do ponto de impacto inicial. Sua declaração é essa pedra, e o campo quântico, a vasta tapeçaria de energia e potencialidades que nos cerca, é o lago. O que acontece então? Sua energia se irradia e o campo, em sua inteligência infinita, começa a se reorganizar para corresponder à vibração que você emitiu. É uma dança cósmica de atração e resposta. Essa reorganização se manifesta de formas que nossa mente lógica muitas vezes rotula como coincidências. Mas eu lhes digo, não existem meras coincidências no universo de Deus. Existem apenas sincronicidades perfeitamente orquestradas pela mente divina em resposta às suas declarações. Você pode se encontrar com a pessoa certa no momento certo, alguém que oferece exatamente a informação ou a ajuda que você precisava, sem que você sequer a tenha procurado. Uma oportunidade de trabalho pode surgir do nada, exatamente como você havia visualizado em sua oração científica. Um problema aparentemente insolúvel pode se resolver por uma rota totalmente inesperada, através de uma pessoa ou evento que você nunca imaginou. Estes não são acasos. São a mão de Deus em ação, usando o efeito borboleta da sua consciência para materializar seus decretos. Os milagres, meus caros, não são violações das leis naturais. São manifestações de leis mais elevadas, muitas vezes incompreendidas. Eles acontecem para aqueles que acreditam, e a crença não é uma esperança vaga, mas uma certeza inabalável, uma energia que impulsiona o universo a agir em seu favor. Sua crença, expressa através de sua palavra, é a força que move o invisível para criar o visível. É a energia que impulsiona o universo. Quando você deseja algo e o declara com convicção e fé, o caminho para sua realização se abre. Você não precisa saber como. Sua tarefa é declarar. A tarefa do universo é providenciar os meios. Pense em um exemplo prático. Alguém que, em meio a uma crise financeira, declara com fé inabalável e gratidão antecipada: eu sou grato agora que a prosperidade está fluindo abundantemente em minha vida, e todas as minhas necessidades são supridas com sobra. Essa pessoa não senta e espera que o dinheiro caia do céu. Ela libera essa declaração para o campo. Em breve, talvez um antigo colega de trabalho a contate com uma oportunidade de projeto, um conhecido sugira uma nova fonte de renda, ou uma dívida inesperada seja perdoada. A mão de Deus se manifesta através desses canais, que são ativados pela frequência da declaração inicial.
Sua palavra, carregada de intenção, é o ímã que atrai essas circunstâncias e pessoas para a sua vida. É fundamental entender que você não está pedindo favores a um Deus distante. Você está alinhando sua energia e suas palavras com a inteligência onisciente que já é parte de você, que já é tudo. Essa inteligência responde ao seu comando, não por obrigação, mas por ser a própria natureza do universo manifestar o que é vibracionalmente compatível. Sua responsabilidade é manter essa frequência elevada, manter a declaração pura e a fé intacta. Portanto, cada vez que você proferir sua palavra semente, cada vez que você fizer sua oração científica, saiba que você não está apenas falando para si mesmo. Você está enviando uma mensagem poderosa para o campo unificado de consciência, e essa mensagem está desencadeando uma série de eventos invisíveis que culminarão na manifestação física de seu desejo. Suas palavras são as instruções para a orquestra divina. Elas reorganizam os elementos. Elas movem as peças do tabuleiro da vida. Elas não só afetam sua realidade imediata, mas criam ondas de impacto que atraem exatamente as respostas que você precisa para que sua montanha se mova. Esteja atento aos sinais, às intuições, às coincidências, pois são elas que demonstram o trabalho incessante do universo em seu favor. O efeito borboleta da sua consciência está sempre em ação. Você decide qual tipo de efeito ele irá criar. Você já compreendeu que sua palavra é um comando poderoso e que o universo responde não apenas por meio de sincronicidades externas, mas também pelos sussurros de sua intuição. Você domina as chaves do verbo manifestador, lançando suas sementes de intenção com fé. Mas a jornada da manifestação não é uma linha reta, sem desvios ou aparente resistência. Chegamos agora ao que eu chamo de o grande teste, o ponto crucial onde a maioria das pessoas, infelizmente, desiste, precisamente quando a sua bênção está prestes a se materializar. É o momento em que a realidade externa parece gritar exatamente o contrário daquilo que você declarou com tanta convicção. As montanhas nem sempre se movem de uma vez, num instante mágico. Às vezes, o terreno parece ainda mais rochoso depois que você proferiu seu decreto. Você declarou prosperidade e as contas parecem se acumular mais do que antes. Você afirmou saúde perfeita e um mal-estar inesperado surge. Você decretou um relacionamento harmonioso e um desentendimento se agrava. É fácil, muito fácil, nessas horas, cair na armadilha da dúvida. Questionar se o processo funciona, se você fez algo errado, se é digno, ou se a lei universal simplesmente não se aplica ao seu caso. Essa contra-evidência aparente não é um sinal de falha do universo, mas sim, frequentemente, a última ilusão a ser desmascarada antes da manifestação completa. É o teste da sua fé. Pense nisso como o último e mais vigoroso sopro do velho padrão de pensamento, a resistência final do invisível antes de ceder ao seu decreto. A mente divina, em sua infinita sabedoria, às vezes permite que essas sombras se manifestem por um breve período para que você tenha a oportunidade de reafirmar sua fé, de limpar completamente qualquer resquício de dúvida que ainda possa habitar seu subconsciente. É um momento de purificação da sua intenção, um convite para você se solidificar em sua verdade, em vez de vacilar diante da miragem do fracasso. Muitos perdem seu bem na quinta milha, bem quando estão à beira da vitória. Eles desistem, voltam atrás, e por essa atitude de descrença, acabam por anular o decreto que haviam lançado. A fé, afinal, é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Se você exige ver para crer, nunca verá. É preciso crer para ver. Como, então, sustentar sua palavra diante dessa contra-evidência? A resposta reside em uma compreensão profunda de que o que você vê com seus olhos físicos não é a totalidade da verdade. O universo está em processo de reorganização. A montanha está se movendo, embora você ainda não perceba o seu deslocamento total. Este é o momento de reafirmar sua palavra com mais poder, com mais convicção.
Não se renda ao que os sentidos lhe mostram. Em vez disso, retorne à sua palavra semente, à sua oração científica. Repita-as silenciosamente ou em voz alta, com a absoluta certeza de que sua manifestação já é um fato consumado no plano invisível. Transforme a percepção da contra-evidência de um fracasso para uma confirmação. Pense nela como a última lufada de vento antes da calmaria, a última gota de chuva antes do arco-íris. É um sinal de que sua manifestação está próxima, que as barreiras finais estão sendo derrubadas. Haja como se seu desejo já estivesse realizado. A gratidão é sua maior aliada aqui. Seja grato não apenas pelo que virá, mas pela certeza interna de que já está vindo. Sinta a alegria, a paz, a abundância do seu desejo concretizado, mesmo que as circunstâncias externas pareçam contradizer isso. Essa gratidão antecipada eleva sua vibração e impede que a dúvida e o medo anulem seu comando. Continue afirmando até que a imagem se materialize. Não importa o tempo que leve, nem os desvios que a jornada possa apresentar. A persistência em sua afirmação, a inabalável crença no poder de sua palavra, é o que garante a vitória. Lembre-se, o divino não precisa do seu esforço para mover a montanha, mas precisa da sua fé inquebrantável para orquestrar os meios. É o seu trabalho manter a imagem clara, o sentimento vibrante e a palavra firme, liberando o como para a inteligência superior. Não se preocupe com os meios. Apenas confie no poder de sua palavra. Esteja atento, esteja vigilante. O grande teste é, na verdade, uma oportunidade de ouro para você provar a si mesmo e ao universo a força indomável de sua fé. Passe por ele, e o novo ano se revelará como um palco para suas maiores manifestações. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Você já compreendeu que sua palavra é um comando poderoso e que o universo responde não apenas por meio de sincronicidades externas, mas também pelos sussurros de sua intuição. Você domina as chaves do verbo manifestador, lançando suas sementes de intenção com fé. Mas a jornada da manifestação não é uma linha reta, sem desvios ou aparente resistência. Chegamos agora ao que eu chamo de o grande teste, o ponto crucial onde a maioria das pessoas, infelizmente, desiste, precisamente quando a sua bênção está prestes a se materializar. É o momento em que a realidade externa parece gritar exatamente o contrário daquilo que você declarou com tanta convicção. As montanhas nem sempre se movem de uma vez, num instante mágico. Às vezes, o terreno parece ainda mais rochoso depois que você proferiu seu decreto. Você declarou prosperidade e as contas parecem se acumular mais do que antes. Você afirmou saúde perfeita e um mal-estar inesperado surge. Você decretou um relacionamento harmonioso e um desentendimento se agrava. É fácil, muito fácil nessas horas, cair na armadilha da dúvida. Questionar se o processo funciona, se você fez algo errado, se é digno ou se a lei universal simplesmente não se aplica ao seu caso. Essa contra-evidência aparente não é um sinal de falha do universo, mas sim, frequentemente, a última ilusão a ser desmascarada antes da manifestação completa. É o teste da sua fé. O universo não está te punindo, está te perguntando: você realmente acredita no que declarou? Ou suas palavras são apenas desejos efêmeros? Pense nisso como o último e mais vigoroso sopro do velho padrão de pensamento, a resistência final do invisível antes de ceder ao seu decreto. A mente divina, em sua infinita sabedoria, às vezes permite que essas sombras se manifestem por um breve período para que você tenha a oportunidade de reafirmar sua fé, de limpar completamente qualquer resquício de dúvida que ainda possa habitar seu subconsciente. É um momento de purificação da sua intenção, um convite para você se solidificar em sua verdade, em vez de vacilar diante da miragem do fracasso. Muitos perdem seu bem na quinta milha, bem quando estão à beira da vitória, quando o desfecho está a um passo.
Eles desistem, voltam atrás, e por essa atitude de descrença, acabam por anular o decreto que haviam lançado. A fé, afinal, é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Se você exige ver para crer, nunca verá. É preciso crer para ver. A evidência física é sempre a última a aparecer. Como, então, sustentar sua palavra diante dessa contra-evidência? A resposta reside em uma compreensão profunda de que o que você vê com seus olhos físicos não é a totalidade da verdade. O universo está em processo de reorganização. A montanha está se movendo, embora você ainda não perceba o seu deslocamento total. Este é o momento de reafirmar sua palavra com mais poder, com mais convicção, com uma veemência que transcende qualquer aparência exterior. Não se renda ao que os sentidos lhe mostram. Em vez disso, retorne à sua palavra semente, à sua oração científica. Repita-as silenciosamente ou em voz alta, com a absoluta certeza de que sua manifestação já é um fato consumado no plano invisível. É a sua consciência que molda a realidade, não a realidade que molda a sua consciência. Transforme a percepção da contra-evidência de um fracasso para uma confirmação. Pense nela como a última lufada de vento antes da calmaria, a última gota de chuva antes do arco-íris, o último resquício de escuridão antes do amanhecer. É um sinal de que sua manifestação está próxima, que as barreiras finais estão sendo derrubadas, que o velho está dando seu último suspiro para que o novo possa emergir. Haja como se seu desejo já estivesse realizado. Sinta a gratidão inundá-lo não apenas pelo que virá, mas pela certeza interna, inabalável, de que já está vindo. Sinta a alegria, a paz, a abundância do seu desejo concretizado, mesmo que as circunstâncias externas pareçam contradizer isso. Essa gratidão antecipada eleva sua vibração a um nível tão alto que a dúvida e o medo não conseguem se manifestar. Eles simplesmente se dissolvem na luz da sua fé. Continue afirmando até que a imagem se materialize. Não importa o tempo que leve, nem os desvios que a jornada possa apresentar. A persistência em sua afirmação, a inabalável crença no poder de sua palavra, é o que garante a vitória. Lembre-se, o divino não precisa do seu esforço para mover a montanha, mas precisa da sua fé inquebrantável para orquestrar os meios. É o seu trabalho manter a imagem clara, o sentimento vibrante e a palavra firme, liberando o como para a inteligência superior. Não se preocupe com os meios, apenas confie no poder de sua palavra. Esteja atento, esteja vigilante. O grande teste é, na verdade, uma oportunidade de ouro para você provar a si mesmo e ao universo a força indomável de sua fé, a verdade de que sua palavra é, de fato, o cetro de seu poder. Passe por ele, e o novo ano se revelará como um palco para suas maiores manifestações, confirmando que a montanha se moveu, não pela força bruta, mas pela força sutil e invencível de sua declaração. Chegamos ao limiar de um novo ciclo, onde o passado se desfaz e o futuro se revela, esperando para ser moldado pela sua intenção e pela força inabalável da sua palavra. Você agora possui o conhecimento e as ferramentas. A palavra semente, a oração científica, o desapego confiante e a compreensão do grande teste como a última miragem antes da manifestação. Este novo ano não é apenas uma sucessão de dias no calendário. É o palco para o início de sua nova lenda pessoal. Uma história que será escrita por cada palavra que você ousar proferir e sustentar. E o primeiro, o mais decisivo capítulo, começa com a sua palavra, consciente, intencional e divinamente inspirada. Eu os convido, portanto, a não apenas ouvir essas verdades, mas a vivenciá-las, a integrá-las em cada fibra do seu ser. Para selar essa jornada de conhecimento e transformá-la em uma prática viva e pulsante, proponho um pequeno, mas profundamente poderoso ritual da palavra para este início de ano. Este não é um ritual místico com elementos externos complexos. É um ritual de alinhamento interior,
de declaração e de fé inabalável, acessível a qualquer um que deseje verdadeiramente manifestar seu bem. A simplicidade, muitas vezes, é o portal para a mais profunda verdade. Comece por encontrar um momento de quietude, um espaço sagrado em sua própria casa, onde você possa se conectar consigo mesmo e com a mente divina sem interrupções. Respire profundamente, aquietando a mente, liberando as ansiedades e as dúvidas do ano que se finda. Permita que sua intuição o guie. Sinta a presença do infinito, que é a própria essência do seu ser. Em seguida, pegue um pedaço de papel. Sim, algo tão simples, mas que se tornará um testemunho físico de sua intenção espiritual. Este não é um mero papel, é a tela sobre a qual você irá pintar sua nova realidade. Nele, com clareza e convicção, escreva sua palavra semente para o ano novo. Aquela palavra única que você identificou como a essência do seu maior desejo, a representação da montanha que você está determinado a mover. Seja saúde, prosperidade, amor incondicional, paz, realização. Escreva-a no centro da folha, de forma que ela seja o ponto focal da sua intenção. Em seguida, abaixo dela, formule sua oração científica, a declaração de gratidão antecipada, vívida e detalhada, como se seu desejo já estivesse perfeitamente realizado. Não hesite em usar a primeira pessoa e o presente do indicativo. Eu sou imensamente grato agora que minha palavra semente se manifesta plenamente em minha vida, e descreva o resultado final com todos os detalhes sensoriais e emocionais. Sinta a emoção transbordar enquanto você escreve. A gratidão é o selo de aceitação. Uma vez escrito, este papel se torna seu decreto sagrado. Dobre-o com reverência. Encontre um local especial para guardá-lo. Não o esconda como um segredo vergonhoso, mas posicione-o em um local sagrado para você. Pode ser na sua mesa de cabeceira, em uma caixa especial, ou até mesmo colado no verso de um espelho, em um lugar onde você possa vê-lo e tocá-lo diariamente. O propósito é que ele sirva como um lembrete constante da sua palavra semente e da sua oração científica. Cada dia, ao despertar e antes de se deitar, segure este papel. Olhe para ele. Leia suas palavras em voz alta, com a mesma fé inabalável e gratidão antecipada com que as escreveu. Sinta a energia que elas irradiam. Reafirme seu decreto. Este ato de reafirmação diária não é uma súplica repetida, mas um reforço constante da sua vibração, um realinhamento da sua consciência com a realidade que você está criando. Testemunhe as montanhas se movendo. Você não precisa ver a montanha inteira desmoronar de uma vez. Basta ter a certeza de que ela começou a se mover e de que cada dia traz uma nova evidência, um novo sinal, uma nova sincronicidade da sua manifestação. Este ritual é a sua âncora no invisível, a sua conexão diária com o poder criativo que reside em você. Ele o manterá firme diante das contra-evidências, servindo como um farol de certeza em meio a qualquer turbulência externa. Lembre-se, sua vida é a eco de suas afirmações. Faça deste ano novo uma sinfonia de manifestações, uma orquestra divina regida pela sua palavra. Você não é um espectador passivo da sua vida. Você é o dramaturgo, o diretor, o ator principal. E suas palavras são o roteiro. Agora eu lhes pergunto, com toda a seriedade e o carinho que tenho por cada alma que busca a verdade: qual é a sua palavra semente para este ano novo? Qual montanha você escolhe mover com a força do seu decreto? Não guarde essa revelação apenas para si. Compartilhe-a, se sentir o impulso, nos comentários abaixo. Ao verbalizar sua palavra semente para a comunidade, você a infunde com uma energia coletiva ainda maior, amplificando sua força. Juntos, vamos manifestar um novo ciclo de bênçãos e realizações sem precedentes. Se este encontro acendeu uma centelha em sua alma, se esta mensagem ressoou com a verdade que você já carrega dentro de si, curta este vídeo, compartilhe-o com aqueles que também buscam o poder da transformação.
e inscreva-se para que mais almas descubram a magnitude de suas próprias palavras. Que seu ano novo seja uma sinfonia de manifestações, um testemunho vivo do poder criativo que reside em você. Que cada um de seus decretos se cumpra e que você caminhe na plenitude da sua divindade, movendo montanhas com a facilidade da fé e da palavra.